Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Como é que está o processo? Você que resolveu entrar nessa jornada de trabalhar o código de Jesus, nessa visão de John Randolph Price. Está conseguindo fazer a aplicação das meditações, das reflexões diárias? Bom, eu espero que sim. Estou me dedicando profundamente para que você possa avançar no seu despertar, na sua busca pessoal, no seu caminho pessoal. Hoje a nossa missão é árdua. Se a missão da lição anterior, da lição 2, já foi bastante profunda e não dá para ser diferente, porque parece uma coisa simples, mas o simples é quando de fato nós nos entregamos, aí ele torna-se simples. Mas como nós temos internamente um embate entre ego e consciência da alma que quer se desenvolver, o processo ele fica mais denso um pouco, e isso é natural. As dificuldades elas vão aparecendo para testar o nosso grau de envolvimento conosco mesmo. Imagine que você cresceu a vida inteira, a sua vida inteira, durante a sua vida, e não se cuidou, não cuidou de si próprio. É sobre esses aspectos que nós vamos trabalhar hoje. Para você que não me conhece, eu sou o Paulo Lima. Eu estou aqui com esse canal no YouTube, A Arte de Viver, já há mais de quase 15 anos. Começou com uma brincadeirinha de um vídeo que eu coloquei, e aí foi tomando... que eu coloquei para uns amigos, né? Para um evento que eu fiz. E acabou que deu liga e as coisas foram acontecendo, e eu peguei gosto por isso, uma forma de transmitir um mínimo de estudo que eu venho fazendo. Não tenho a pretensão de ser um magnânimo de nada, mas de compartilhar um pouco daquilo que eu vim aprendendo ao longo dessa jornada. E observe esse trabalho e a forma como ele é conduzida gratuitamente aqui no YouTube. Eu não tenho intenção absoluta de nada com isso. Você vai no Instagram, você vai no TikTok, você vai observar que existem alguns casos, né, de pessoas que fazem, por exemplo, análise de Akasha, essas coisas, e está no direito deles, cada um faz o que quer, e estão cobrando uma fortuna. Mas eu peço a você, por que eu estou dizendo isso? Dedique-se. É gratuito, mas dedique-se. Parece que tudo aquilo que não tem um custo atrelado, não tem um preço financeiro atrelado, parece que as pessoas têm uma dificuldade em aceitar, em praticar aquilo que está sendo proposto. Então, o meu pedido a você é pura e simplesmente esse. Dedique-se. Busque dentro de você uma força natural para reconhecer a importância da sua alma na conexão com o Criador, com Deus. É fundamental isso. Você não precisa pagar nada para ninguém. Se você se empenhar de fato em buscar praticar aquilo que está sendo proposto, não só no meu, existem outros canais aí que você pode acessar, mas pratique, não apenas ouça, não coloque isso como um entretenimento apenas. Ele pode ser um entretenimento, é claro, mas ele
É muito mais do que isso se você se dedicar. Olha a profundidade do tema de hoje. Entenda dessa lição 3 proposta pelo John Randolph. E hoje eu estou associando aqui um conhecimento que Pai Malaquias me trouxe, você vai ver na tela depois. Entenda a natureza da alma. Olha que desafio. Entenda a natureza da alma. Se no anterior nós nos dedicamos a conhecer um pouco melhor Deus, o nosso Criador, o Eterno, hoje a proposta que o tema nos traz é que nós possamos nos conhecer um pouco mais, a nós mesmos. E curiosamente, não vou dar spoiler agora, mas você vai observar que é um ciclo. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. É um ciclo cósmico, contínuo, que faz uma harmonização de conceitos nunca experimentados. Não por aqueles que estão apenas atrás de divertimento. E a pausa aqui foi para causar uma expectativa, assim dizer. Então, a minha proposição hoje é essa: vamos nos aprofundar nessa busca de conhecimento. O John começa com uma negativa, na verdade, né? Mas eu transformei isso numa afirmativa. A nossa mente é unida. A nossa mente, ela é unida com a mente de Deus. Ou seja, a mente de Deus é a mesma mente que está na minha cabeça, que está na sua cabeça. Não no cérebro, mas que nos compõe como um todo. E essa mente de Deus, tão buscada por tantos ocultistas, por tantos magistas, por tantas pessoas ao longo da existência, é que causou uma série de controvérsias ao longo dos milênios e discussões intermináveis do que seria isso. Há uma analogia feita muito positiva por César Frazão para uma definição do que seria essa nossa alma. No vídeo anterior eu falei a respeito da visão de Rav Berger, o cabalista Rav Berger, que já não está mais neste plano, já fez a grande viagem, a grande passagem, a respeito da sementeira, né, que Deus é a sementeira eterna que compartilha eternamente apenas por amor, apenas porque Ele multiplica-se, Ele dá-se de si mesmo, gerando novas possibilidades, novas oportunidades. E num dado momento Ele cria um recebedor, um receptáculo das suas sementes. Só que este receptáculo, por ser criado pelo Criador, então são os seres, a consciência maior primeira, ele também por si só começa a se multiplicar e a se compartilhar, porque ele deseja, e é natural que seja assim, por ser uma criação do Criador, ele também se mantém neste processo de compartilhamento. Então ele se afasta, se é que é possível dizer isso, da sementeira original, mas continua recebendo da sementeira original e começa a compartilhar, a se compartilhar, a compartilhar-se eternamente da mesma forma. E tudo aquilo que é originado desta sementeira, ou seja, todas as sementes que são criadas a partir dali, tem exatamente as mesmas características da sementeira original. E Deus, o Criador, o Eterno, esse indecifrável, ele é a sementeira e a própria semente. Então ele é esse todo de tudo tão
tão propalado hoje em dia pelas escolas esotéricas, não tão ocultistas assim. O César Frazão, ele busca essa mesma concepção, este mesmo conceito. E no livro A Semente de Deus, vale muito a pena você ler. Eu não sei se está à venda nas livrarias populares hoje, mas porque ele é um pouquinho mais antigo, é espetacular esse livro. Então vale a pena você buscar. Mas certamente na Amazon, nas livrarias virtuais você deve encontrar. E eu recomendo que você não baixe o PDF. Porque baixar o PDF é usufruir de algo sem dar a contraparte. Ah, mas livro é caro? Não, não é caro. Livro é o preço que é. Ponto. Faça um esforço. É honrar o autor. Honrar a pessoa que se dedicou, que pesquisou, que foi atrás, vale a pena. Mas o Frazão, ele é maravilhoso. Ele diz o seguinte, ele define níveis de importância. Nesse livro, lá num determinado momento, o Espírito da Bem-vinda diz que a semente é mais importante do que a raiz. E que a terra é mais importante que a semente. E o semeador é mais importante que a terra. A semente é mais importante que o semeador. O Criador é mais importante que a raiz, que a terra, que a semente, que o semeador. E Deus é mais importante do que todos. Perceba que ele coloca Criador e Deus no finalzinho. A semente, ela é mais importante do que a raiz, porque sem a semente não há raiz. Não há possibilidade de surgir uma raiz se não houver uma semente. Eu vou fazer uma outra analogia daqui a pouco, para que nós possamos compreender com mais profundidade esses níveis. E nós vamos chegar na explicação de Pai Malaquias para você compreender o que é a constituição da alma. Da mesma forma, a terra, nessa concepção que ele traz, é mais importante do que a semente. Porque eu posso ter uma semente, né? E nós vimos a parábola da semente no vídeo passado, na aula, na lição passada. Se eu não tiver uma terra adequada, preparada para receber a semente não florescerá. Da mesma forma, o semeador, você quando sai, por exemplo, à rua e começa a distribuir as benesses de Deus, seja por compartilhamento, seja por palavras afetuosas, seja por um processo de empatia, e começa a distribuir as benesses de Deus, você está semeando. Então o semeador, ele é mais importante do que a própria terra. Porque é o semeador que prepara a terra. E depois, a semente, ela é mais importante do que o próprio semeador. Porque em havendo semeador, sem semente não tem fruto. Então eles se contrabalançam da mesma forma que se houver semeador e não houver semente, as coisas não andam. E o Criador, um nível abaixo, vamos assim dizer, dessa hierarquia de Deus, ele é mais importante do que semente, raiz, terra, semeador, do que tudo isso. Num grau hierárquico seria os 7 primordiais que nós podemos ver daqui a pouco.
E Deus, naturalmente, ele é mais importante do que todos, porque ele é a sementeira, é aquilo que dá origem, é a causa sem causa, o eterno. Não há, quando você pega, por exemplo, em João e você lê no princípio era o verbo, qual princípio é esse que está sendo referido? Não é o princípio de Deus, porque o princípio da consciência da humanidade era o verbo. Mas o verbo já era, ele já não estava, né? Ele já era essa totalidade, esta força magnânima. Por analogia, nós também podemos fazer, eu vou deixar uma figurinha para vocês aí olharem, nós também podemos fazer a mesma concepção através de um processo de uma árvore mesmo. Para que você tenha uma árvore é preciso que tenha a semente. E Deus é esta semente, a própria semente dele. Da vinculação dessa semente vem a raiz, fincada na terra para ela poder crescer em solo fértil. Da raiz, ou seja, muitas árvores ou muitas plantas, elas nascem primeiro para dentro e depois é que elas dão esse salto externamente. Por quê? Porque embaixo já está consolidada, ela já está fortificada, ela consegue crescer. Crescendo a árvore, ela vai se folhear, ela vai gerar as folhas, preparando o ambiente de proteção para que os frutos possam chegar. Na sequência, chegam os frutos. E de uma semente eu gero 10, 15, 20, 30, 100, 200, 400 mil, não sei quantos frutos. Depende da planta, depende da árvore. De um gera-se potencialmente 100, enfim. É exatamente o mesmo conceito. E esses frutos vão gerar novas sementes, e cada uma individualmente com a mesma carga genética da sua original, replicando o processo e dando continuidade a um ciclo vivo da dinâmica de Deus na Terra ou em qualquer outro universo. A concepção de vida que nós temos é uma aqui no planeta Terra, mas a concepção de vida que nós temos em outros planetas podem ser completamente diferentes e nós não temos acesso a essa concepção ainda neste nível de consciência que nós estamos. Esse ponto ele é essencial porque, se você observar, é um ciclo contínuo. É exatamente isso que o Criador, que Deus, esse magnânimo, o Eterno, nos remete diariamente. Eu vou insistir para que nós possamos acessar um pouco mais esses conhecimentos. É preciso que de fato nós façamos o que Jesus nos orientou na primeira lição desse material, que é começar de novo. Se despojar de uma série de conceitos, de uma série de ideias que já estão pré-concebidas, que nos trouxeram até esse momento presente, porque se elas nos trouxeram até aqui, nós agradecemos e dizemos para ela: olha, ok, a partir de agora eu vou iniciar um novo caminho. Eu vou buscar uma nova ramificação nestas árvores. E vou me permitir conhecer Deus com profundidade, conhecer a minha própria alma com profundidade. Se você teve a oportunidade, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, eu tenho um vídeo que fala sobre a cosmogonia na visão de Pai Malaquias. Está aqui no canal, você pode buscar aí.
procura lá a playlist do Reino Místico de Deus, você vai encontrar. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Vamos retornar isso para conectar com essa concepção que nós estamos desenvolvendo aqui. Nós somos, quando você pega uma gota de água, pode ser do mar, pode ser do rio, não importa. Há uma sabedoria antiga que diz que nós não somos uma gota no oceano. Nós somos o oceano inteiro contido numa gota. Da mesma forma que a semente da macieira traz as mesmas características da primeira semente que deu origem à árvore. E o maravilhoso é que, por exemplo, você pega uma macieira, a maçã normalmente tem 5 sementes. De uma maçã, você pode extrair 5 sementes. Além da macieira dar centenas de maçãs, ela, dentro de cada uma, ela se multiplica por 5. Olha, como o princípio da abundância na criação de Deus, ele é perfeito. A fartura é perfeita. Deus cria a criatura e o alimento para a criatura e ainda intui, inspira, ensina, manda aos avatares ensinar como se faz a mesma coisa. Como de uma pequena semente você gera tantas outras. A sementeira que dá essa origem traz para nós a concepção maior do que é a vida através dele, através dessa fonte suprema da criação. É maravilhoso refletir sobre isso. E para entender de fato a nossa alma, eu convido vocês a voltar um pouquinho, e essa aula inteira está lá na playlist do Reino Místico de Deus e você pode retornar lá. Se eu não me engano, é o primeiro vídeo da playlist, você pode observar. Madame Blavatsky, ela gerou 7 etapas, ela concebeu em sua consciência, ou recebeu de Djalkut, recebeu de El Morya, 7 etapas da criação. Então ela diz, primeiro, numa elaboração de ciclo, eu vou deixar na tela para você ver, de um círculo, o todo, Deus, a totalidade. Na sequência, a primeira manifestação, o espaço-mãe, com uma linha cruzando, que é o espaço potencial. Na etapa 4, há a formação da cruz. É Deus, esta fagulha divina, impregnando no ventre eterno da Mãe Sagrada, da Mãe Eterna. O Pai Malaquias nos diz que é o primeiro princípio da criação. E já trazendo a vida potencial de todos os seres. Na quinta etapa já é a descida da vida do ser como criação de reino nominal, ainda no etéreo e depois descendo, criando a quarta raça raiz, ainda no campo etéreo. O simbolismo da sexta etapa é um martelo de Thor, que ela chama, é a descida efetiva e já a manifestação no plano da densidade. E a suástica é, além da manifestação no plano da materialidade, da densidade, é a proliferação deste conhecimento. E aqui eu quero que você veja, observe essa figura que está aí. Deus, através desse processo que você pôde observar anteriormente, ele gera
todo o potencial de vida e toda a vida, gera o ventre eterno e gera os 7 primordiais, os 7 seres primordiais. Destes 7 seres primordiais, numa primeira leva se multiplica e chega a 12, que são os 12 guardiões da eternidade, tendo um 13º que é o próprio Cristo. Aqui, nesta concepção, estes seres primordiais, existem muitos nomes. Há uma vertente que dá o nome de Kumara. Eu adoto o nome de Kumara porque o pai Malaquias inspirou desta forma. Então, na geração dos Kumaras, que por analogia de Ravberger, então eu tenho Deus, que é a sementeira, ele gerou estes seres, estas potenciais vidas recebedoras, que se multiplicam, que se multiplicam, que se multiplicam. De si próprio, eles começam a gerar novas concepções de vida. É por isso que na Umbanda você tem as 7 linhas tradicionais. Não são só 7 orixás, são muitos orixás. Se você buscar conhecimento mais profundo, você vai ver. Por isso que nas concepções das igrejas tradicionais, tanto a católica, você vai ver muitos santos, porque há necessidade dessas concepções. Se você buscar na mitologia grega, você tem também a proliferação de deuses. Na mitologia egípcia, da mesma forma, se você for no hinduísmo, sempre há esta concepção de vários seres que se multiplicam ou se compartilham de si mesmo para gerar toda uma cadeia de criação, toda uma cadeia de sementes. Pai Malaquias nos diz, através desse gráfico que você está vendo, que através da concepção dos Kumaras, você tem a criação das ondas cósmicas. Então esse símbolo da onda que está aí, das consciências cósmicas, das centelhas originais. Quem são essas centelhas? Eu, você, todos os seres vivos em todos os universos. O John Price fala de uma coisa em torno de 6 vezes 60 bilhões, milhões, enfim, de centelhas. Dar números a isso é um negócio insano, não ousaria. A partir da criação dessas centelhas cósmicas, há um decaimento natural para que nós possamos chegar na densidade. Nós fomos, aqui criados à nossa imagem e semelhança. Lembra dessa passagem? Criados à imagem e semelhança do Eterno. Tudo o que o Eterno tem, nós temos. Enquanto centelhas originárias, enquanto centelhas divinas. A manifestação, de novo nessas aulas lá do Reino Místico de Deus, isso está detalhadinho. Inclusive as etapas do universo e tudo, que nós não vamos entrar hoje. Enquanto centelhas originárias, nós nos apropriamos das características de Deus e criamos um elo, como se houvesse uma deformação no tempo e no espaço, quando ele foi criado. Na verdade, o espaço e o tempo foi criado exatamente para a manifestação das centelhas, da densidade dessas centelhas. Nós começamos a decair. De centelhas nós passamos para identidade cósmicas ou almas, e de almas para identidade temporal. Para que nós possamos entender melhor a alma, a nossa alma, aquilo que nós somos, nós chegaremos a ela, mas precisamos dar um salto para cima para entender que nós somos centelhas do Criador. Assim como nos ensina Hermes Trismegisto. E para compreender bem
essa centelha divina, nós precisamos compreender que ela se origina da fonte, que é o Eterno, que é Deus, a quem nós devemos direcionar toda a honra. Há uma passagem, tem um livro muito famoso o Pitz Sophia, que vale a pena buscar. Eu não tenho ele aqui, já tive, acabei emprestando, nunca mais voltou. E talvez um dia eu pegue de volta. Mas ele tem uma passagem que ele fala exatamente sobre esse desmembramento dessa consciência de alma. E é fundamental que nós possamos entender que tudo o que há é Deus. Nada há, como nós vimos no vídeo anterior, que não seja Deus. Tudo o que há é Deus. Só há Deus. Não há possibilidade de existir algo em separado ao Criador. Não há essa possibilidade. Então, eu sou Deus, você é Deus, esta luz é Deus, tudo, absolutamente tudo. A identidade, só para voltar aqui, então você busca lá essa identidade cósmica, que são as almas, depois a identidade temporal. Pai Malaquias dá essa denominação para facilitar a nossa compreensão. A identidade temporal são as nossas personalidades ao longo dos milênios. Quando eu vivi em Atlântida, eu tive uma identidade temporal com uma personalidade. Quando você teve a sua experiência em algum reino, você teve uma identidade temporal que é com uma determinada personalidade. Com o desencarne, esta identidade temporal ou personalidade ou persona, ela continua por um período, enquanto você se prepara para uma nova encarnação, caso seja de fato necessário. Perceba que há um encadeamento de sabedorias que nós precisamos nos apropriar disso. A minha experiência como identidade temporal hoje, agora, ela pode buscar as memórias das outras identidades temporais? Pode, claro que pode. Mas muitas vezes não é necessário, não se faz necessário. E seria até em muitas oportunidades um desperdício de tempo, porque se eu estou aqui, eu tenho que resolver as minhas questões desse agora, a menos que eu tivesse alguma coisa que houvesse um envolvimento com aspectos missionários, evolutivos muito fundamentais e importantes. Talvez aí, nesse sentido, houvesse uma necessidade de lembrança. Caso contrário, é absolutamente desnecessário. É por isso que Eckhart Tolle nos ensina, volte para o momento presente. Seja esse momento presente. Diga-me se você compreendeu isso, se ficou restando alguma dúvida. O Romão traz isso também no seu livro, no último capítulo, que é uma lenda sufi. Eu já tinha visto, não dessa forma como ele traz. Então ele conta que uma mulher estava com uma criança de colo e chegou num determinado local e encontrou um gênio. E após encontrar o gênio diz a ela: faça um pedido. E ela faz o pedido. Quero riquezas, não sei o quê. O gênio falou: tá bom, entra nessa caverna aí e pega tudo que você quiser, tudo que você encontrar lá e puder carregar, é teu. Fique à vontade. Só não esqueça do principal. Esta é a versão original. O Romão diz: só não esqueça a semente. Ela entra para buscar aquilo que o gênio prometeu e encontra de fato um tesouro gigantesco. Ela
automaticamente bota a criança do lado, pega, começa a pegar tesouros, prata, ouro, enfim, tudo que ela encontra, diamantes, das mais diferentes composições. E aí o gênio, olha, está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Ele vai pressionando até que ele diz, acabou o tempo. E ela, só não esqueça do principal, ou a semente. E ela sai voada para levar tudo aquilo que ela conseguiu pegar. Naturalmente, esqueceu a criança lá dentro. Quando ela se dá conta que ela, de fato, esqueceu o principal. Assim é com a nossa vida. E eu me coloco profundamente nisso, porque muitas vezes eu esqueci do principal. Busquei uma série de coisas e esqueci do principal. É possível associar a nossa busca espiritual com a materialidade. Mas você se dedicar somente à materialidade e esquecer do principal, que é a sua alma, que é o seu retorno, você vai voltar para o Criador. Não se iluda. Mesmo que você se professe como ateu, você vai voltar a uma origem. O caminho de volta é inevitável. É inevitável. Porque nós não somos esse corpo. Esta materialidade, ela é limitada. A essência não tem limites, porque ela é vinculada à semente original. A sementeira e a semente, porque Deus é a sementeira e é também a semente. E aí a gente compreende um pouco melhor essa lenda sufi quando você vai em Marcos. Tem outra passagem que eu me recordei agora, que eu não havia preparado, mas você vai em Marcos, lá em 8,36, e você diz que, pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O encantamento que o mundo nos traz, a cultura racional fala muito disso, né? Não sei se você teve a oportunidade de conhecer. A cultura racional, ela traz uma concepção essencial sobre isso. Que nós, na materialidade, vivemos num encanto. Por isso que o livro, que são compostos de 21 volumes, a primeira etapa, né? Tem muito mais. O nome do livro é Universo em Desencanto, ou seja, quebrar o encantamento para retornar ao Criador. E eu não falo em nome de ninguém da cultura racional, que fique claro. É preciso, de fato, que nós primeiro tomemos conhecimento ou consciência sobre este encantamento que o mundo nos concede, que a forma nos concede, que esta ilusão nos concede, e depois começar a trafegar para que o desencanto possa acontecer. A melhor coisa que existe é quando você se desilude com alguém ou com alguma situação. Porque olha só, eu estava em ilusão naquela relação com a pessoa. Estava iludido. Ora, você me desiludiu. Que bom. Que bom que você teve a oportunidade de ser desiludida ou desiludido por determinada pessoa, porque você pôde ver aquilo que era. Não é assim que funciona? Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A alma é essa centelha original, como diz Frazão, a semente. Não esqueça a semente. É esta semente que foi originada pelo Criador, através dele, compartilhada dele,
e que existe eternamente. O exercício que você vai receber para fazer hoje é, primeiro, uma reflexão para a gente poder conduzir aqui. Quem sou eu? Faço essa pergunta e ouço a voz dentro de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a única presença. A única presença que existe, infinita e onipresente. Eu sou a sua personalidade, a única personalidade que existe. Não existe outra. Mas aí o nosso ego vai querer compartilhar com você as suas próprias dúvidas. Mas eu sinto que existem dois de nós. Um eu e um você. Uma mente inferior e outra superior. Uma mente desamparada e um mestre divino. Assim vai funcionar este início e o processo da meditação logo na sequência. Uma onda, a meditação é sobre isso agora. Primeiro a reflexão e depois aquilo que você vai conceber ao longo do seu dia. Se você puder ler isso ao longo várias vezes durante o dia, vai te ajudar. Uma onda, e nós falamos de gota, né? Uma onda não pode ser separada do oceano, nem um raio pode ser separado do sol. O raio de sol é o próprio sol. A gota é o próprio oceano e você é o próprio Deus. Existe apenas um eu, que é esse eu total. É o próprio Deus. Universal e individual. Ele é o todo, ele é o oceano e ele é a gota. Ele é a sementeira e a própria semente. Ele é a raiz e a própria árvore. Ele é o fruto e a semente que está dentro do fruto. Ele é o fruto e a pessoa que come o fruto. O ser, o animal, o homem, seja quem for. Volte àquela glória que fomos um dia. Uma mente, uma presença, um poder. É o ciclo de retorno que você está fazendo. Eu sou o seu espírito. Você é a consciência de mim. E pela qual eu atuo para revelar a realização em todos os setores da minha vida. Guarde isso, faça um print ou copie, não sei o que você vai fazer. E se você puder meditar sobre isso várias vezes por dia, e depois deixe aí as suas perguntas, se for o caso, para que em conjunto nós possamos crescer. Entenda, enquanto eu construo este processo, porque isso não foi feito num dia só, nem poderia, não daria, porque há um estudo prévio e depois na gravação tem uma série de revisões que eu acabo fazendo e despertando, recebendo insights. Então, se surgirem dúvidas, deixe-as por escrito, caso você queira, né? Tenha vontade, para que em conjunto nós possamos crescer e se desenvolver cada vez mais. É isso por hoje. Eu agradeço a sua presença por aqui. Espero que, de verdade, espero que esteja contribuindo com você. Eu vos saúdo, respeitando amorosamente as frequências de Ashtar-Sheran, as frequências do Senhor Pena Branca, agradecendo a Jesus Cristo por esta oportunidade, por este momento sagrado, hoje em especial agradecendo a Mãe Maria, que amorosamente toca o meu coração todos os dias, e pedindo ao nosso Pai, a Deus Criador, ao Eterno, que envie a você a consciência necessária para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Amor, harmonia e luz, e que possamos nos encontrar em breve.